Olá, UPA! Nossa lição nesse domingo é: que alívio, da tristeza pelo pecado, alegria pelo perdão. Eu queria que a gente começasse pensando em alguma coisa que eu tenho certeza que você já passou. Aquela sensação de noite, quando você vai dormir e de repente, assim, você já cansado, o seu cérebro te lembra de algo muito envergonhante que você passou e que você não quer lembrar de jeito nenhum. Eu passo por isso direto. Conversas, coisas que você disse, coisas que aconteceram, um mico que você pagou. E no final das contas, a gente tem essa sensação de vergonha, muito associada também a coisas erradas que a gente fez e que deram errado e que a gente sente vergonha de ter feito. E é exatamente isso que os salmos que a gente vai falar sobre hoje falam. Sobre quando Davi, que era rei de Israel, que a Bíblia fala que era um homem segundo o coração de Deus, ele um dia vê uma mulher tomando banho num terraço, ele deseja aquela mulher é uma mulher casada, ele tem relações com ela, ele depois disso planeja para matar o marido dela, mata o marido dela, e depois disso Deus confronta ele com o pecado dele, através do profeta, que chega para ele através de uma parábola e diz que era terrível o pecado que ele tinha feito. E aí desses pecados surgem esses dois salmos maravilhosos. Olha o que o Salmo 32 diz. Bem-aventurado aquele cuja iniquidade é perdoada, cujo pecado é coberto. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não atribui iniquidade e em cujo espírito não há dolo. Enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos, pelos meus constantes gemidos todo dia, porque a tua mão pesava dia e noite sobre mim, e o meu vigor se tornou em sequidão de estio. Vamos ler isso com mais calma. O que é bem-aventurado? Quando você vê uma pessoa muito próspera, muito alegre, que tem uma vida que assim, a gente chama de sortuda. Essa é a ideia do bem-aventurado. Alguém que é assim, que você olha e fala, cara, como assim tudo dá certo por essa pessoa. E Deus chama de bem-aventurado, o salmista diz que é bem-aventurado aquele que o pecado é perdoado. Iniquidade é justamente essa ideia de fazer algo que não é pio, que não é segundo o que Deus deseja que nós vivamos. E dentro disso, é muito interessante, porque esse texto do Salmo 32 vai ser usado pelo apóstolo Paulo para falar sobre a nossa salvação. Ele vai dizer que essa ideia de ser bem-aventurado porque teve o pecado coberto é a de seguinte: olha, nós todos pecamos, nós todos temos razões para nos envergonhar diante de Deus. A gente não é merecedor da bondade de Deus, a gente é merecedor da ira e do juízo de Deus. A gente merece o inferno, a destruição eterna, a gente merece ser eternamente afastado de Deus, que é tudo aquilo que a nossa alma precisa, como a gente viu, por exemplo, naquele salmo que diz que assim como a corça anseia por águas, o nosso coração tem sede de Deus. Nós merecíamos essa distância de Deus. Mas Deus, por graça, por misericórdia, por causa do seu perdão, Ele nos faz bem-aventurados, sem que nós tenhamos feito absolutamente nada. Quando a gente crê que Deus perdoou os nossos pecados, eles são verdadeiramente perdoados. Porque a fé não vem de nós e nem o perdão. O perdão foi comprado por Cristo, que no nosso lugar recebeu a culpa dos nossos pecados. Davi, por ter cometido adultério e um homicídio, merecia a morte. É isso que a lei de Moisés vai dizer: a pessoa que cometeu adultério tem que morrer, a pessoa que cometeu homicídio tem que morrer, era o que a lei dizia. E a lei é boa. E o que acontece é que essa morte foi cumprida, porque Jesus morreu no lugar de todos nós e nos fez aceitáveis diante de Deus. Quando alguém pecava no Antigo Testamento, naquela época do povo de Israel, ele oferecia um cordeiro que era morto no lugar daquela pessoa por aquele pecado. Porque essa é a condenação do pecado. Desde que Adão e Eva pecaram, a morte entrou no mundo. Então a ideia é justamente essa, de que eles pecaram
E a morte que eles mereciam, no caso Davi, no caso nós, foi dada a Jesus, o Filho de Deus. Então, nós somos bem-aventurados, nós somos abençoados, nós somos felizes, porque o nosso pecado foi perdoado. Então, essa é a primeira coisa, essa é a primeira parte do Salmo. Quando ele chega, então, no versículo 5, ele diz o seguinte: confessei-te o meu pecado, e a minha iniquidade não mais ocultei. Disse, confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoastes a iniquidade do meu pecado. A vergonha pelo pecado, a vergonha por ter feito algo que é desagradável a Deus. No caso de Davi era um homicídio e um adultério, e no seu caso pode ser um outro pecado. Mas essa vergonha diante de Deus, ela não pode ficar dentro do coração, ela não pode te tirar o sono à noite, ela tem que ser apresentada diante de Deus. Ela precisa ser dita: Deus, meu Pai, eu fiz isso e eu fiz aquilo, me perdoa por isso. E quando nós oramos assim, a gente tem que ter certeza de que Deus perdoa de fato os nossos pecados. Porque Jesus morreu. Não há pecado que seja grande o suficiente para afastar Deus de nós. Porque Cristo morreu por esses pecados e o sacrifício dele é perfeito, não tem limites, é total. Então talvez você se sinta envergonhado pela coisa mais absurda do mundo. E o que Deus diz é: se você crer, você é perdoado. Um perdão caro, que custou muito. Custou o Filho de Deus. Ele diz então, versículo 6, sendo assim, todo homem piedoso te fará súplicas em tempo de poder encontrar-te. Ou seja, nós buscaremos ao Senhor. Né? Com efeito, quando transbordam muitas águas, não os atingirão. Tu és o meu esconderijo, tu me preservas da tribulação e me cercas de alegres cantos de livramento. A ideia aqui é que, diante de tudo que existe nessa vida, de todas as angústias que nós podemos passar, de todas as dificuldades que você pode estar passando, os seus medos, as suas ansiedades, os fracassos que surgem na vida, todos eles não são nada quando nós nos escondemos nas sombras do Altíssimo. O que é a sombra do Altíssimo? Significa como se eu tivesse entrado numa briga e alguém maior que eu e maior que o meu adversário se põe entre eu e aquela pessoa que eu vou enfrentar para lutar no meu lugar. A ideia do perdão, a ideia de nós estarmos no esconderijo de Deus é que, por mais que as coisas estejam totalmente ruins, aquilo que a gente verdadeiramente precisa é da nossa relação com Deus. E sendo a relação com Deus aquilo que nós precisamos, é fundamental que nós tenhamos consciência, primeiro, de que nós precisamos do perdão dos nossos pecados, e segundo, que nós tenhamos certeza, fé, de que os nossos pecados foram perdoados por Deus, no seu Filho Jesus Cristo. Essa é a ideia. Aí ele diz: instruir-te-ei, ensinarei o caminho que deves seguir, e sob as minhas vistas te darei conselho. A ideia sempre, e aqui eu quero ensinar algo para a sua vida devocional, ou seja, para quando você for orar, para quando você for ler a sua Bíblia, para quando você quiser se aproximar de Deus. E isso é uma coisa, como a gente foi conversando, que deve ser diário, como o pão é diário. Então qual é a ideia? A ideia é o seguinte: a vergonha e a angústia do pecado, elas precisam ser confessadas. E quando elas são confessadas, a gente deve ter paz. Paz porque nós sabemos que nós fomos perdoados. Jonathan Edwards, que era um pastor americano, no século ali 17, 18 mais ou menos, ele dizia que a parte da nossa alegria em Deus consistia em, com certa regularidade, lembrar daquelas coisas que nós éramos sem Deus e daquelas coisas que nós fizemos e que foram perdoadas. Davi faz isso com os Salmos, quando ele lembra o seu pecado diante de Deus. Não significa que ele ainda está na angústia por causa do seu pecado. A gente não deve ser atormentado pelos fantasmas dos nossos pecados. Mas significa que ele olha para trás e pensa: quão grande é a salvação de Deus.
porque eu cometi aquilo, e eu deveria estar em tal lugar, eu deveria estar longe de Deus, eu deveria estar condenado. Mas Deus me perdoou. E isso gera uma alegria de saber que, apesar de nós, apesar de quem nós somos, apesar das suas falhas, apesar das suas dificuldades, dos seus medos, das suas incapacidades, Deus é o nosso Deus, o nosso Pai, o nosso perdoador e o nosso esconderijo. Isso é incrível, é fantástico. E isso deve gerar alegria em nós, na vida cristã. Por outro lado, também nos chama a uma perspectiva de nós buscarmos conhecer ao Senhor. Como Jesus disse à mulher adúltera, né? Quando todos queriam apedrejar ela, e ele não condena ela, e ele livra ela do apedrejamento. Ele diz para ela, vá e não peques mais. Imagina se Davi, depois de tudo o que aconteceu, tivesse cometido o mesmo pecado. E com isso eu não estou dizendo que a gente vai se livrar dos pecados na primeira vez que a gente perceber eles, não. Muitas vezes as lutas contra os pecados são difíceis, são trabalhosas. Mas o que eu quero dizer é que a gente deve ter isso em mente, que a gente precisa conhecer a Deus para não andar mais nesse caminho de pecado, do pecado que está gerando essa vergonha na gente. E mais, a gente não deve ser guiado somente pelo sentimento de vergonha. Não é porque você não sente vergonha de algo ou angústia por algo, por um pecado que você comete, que não significa, quero dizer, que você não está naquele pecado, que você não está cometendo aquele pecado. O pecado, ele nos afasta de Deus, ele nos impede de ver quem Deus é. Então, por exemplo, o Faraó, conforme ele vai cada vez mais dizendo para Moisés que ele não vai libertar o povo, ele vai ficando mais duro de coração, mesmo que os milagres estejam acontecendo, gafanhotos, as pragas, tudo isso, cada vez que aquilo acontece, depois que as coisas acabam, ele diz, não vou libertar, ou seja, ele está com um coração duro. Significa que, por mais que hajam milagres, ele não crê. E quando a gente começa a se acostumar aos pecados que existem em nós, é isso que vai acontecendo com a gente. A gente vai ficando duro. Até o ponto em que existe algo que é claramente pecado, a gente não liga mais. Alguns experimentos em psicologia bem interessantes sobre isso, que a gente vai se acostumando ao terrível. Né? Eu vou dar um exemplo meu próprio. Eu entrei na faculdade de medicina. Tem muita coisa nojentinha, assim, sabe? E você vai se acostumando. Vai se acostumando. Até um ponto que não faz mais diferença. E a ideia é essa em relação ao pecado. A gente vai se acostumando. A gente vai se acostumando. Daqui a pouco Deus não faz mais diferença. Por isso que a gente precisa ter essa atitude de confessar o pecado diante de Deus. Para que a gente receba de Deus o consolo e a certeza da salvação. Mas para que a gente também tome cuidado com os caminhos que a gente está seguindo. Com a maneira como a gente vive. Com aquilo que a gente consome, com aquilo que a gente fala, com a forma como a gente trata o nosso próximo. Com a forma como a gente lida com a nossa adoração a Deus. Essas coisas, elas precisam ser lidadas aprendendo da palavra, em oração, para que a gente possa cada vez mais, e é um ciclo curioso, perceber, ou uma escada, digamos assim, perceber o quanto Deus é maravilhoso e o quanto Ele fez por nós. Ele fala, não sejais como o cavalo ou a mula, sem entendimentos, quais com freios e cabrestros são dominados, de outra sorte não obedecem. O cabresto, eita, que não vai sair hoje. Cabresto. O cabresto é aquele negócio que põe no cavalo para guiar ele com a rédea. Então, na verdade, é isso. E aquele negócio para também tapar o olho. Então, o freio, o cabresto é isso, é para você ser guiado de forma dura. Então ele fala o seguinte, não sejam duros de coração, não sejam cegos, não sejam guiados pela força das situações, sejam guiados porque Deus diz que vocês precisam fazer isso e porque isso é alegre. Davi,
Davi teve que lidar com o seu pecado de uma forma muito dura. Se ele tivesse se alegrado na lei de Deus, ele não teria passado por tanta dureza e tantas consequências que seguiram o seu pecado. Então não sejamos duros. A gente não precisa aprender pelo sofrimento, mas a gente pode aprender pelo sofrimento de Cristo, que nos mostra que os nossos pecados custaram um preço muito alto. Nos mostram que a gente pode viver a vida que ele viveu, mais parecidos com ele, mais cheios dele, mais amorosos como ele. O Salmo 32 termina dizendo: alegrai-vos no Senhor e regozijai-vos, ó justos, exultai vós todos que sois retos de coração. Olha só, ele está chamando aquelas pessoas que no início do Salmo eram as que tinham o pecado perdoado, as cheias de iniquidade, de justos. A carta de Coríntios, não sei se você lembra, era uma carta que era escrita a uma igreja caótica. Tinha um irmão que estava processando o outro na justiça. Tinha um que estava dormindo com a madrasta. Tinha outros que estavam dizendo: eu sou de fulano, eu sou de ciclano, e estavam dividindo a igreja em panelinhas. Paulo começa a carta como? Aos santos. Ele chama os coríntios de santos, não porque eles eram perfeitos, mas porque a perfeição de Cristo tinha sido imputada, tinha sido considerada no lugar deles. Ou seja, Deus olhava para os coríntios e via Cristo. E é isso que ele faz quando perdoa os nossos pecados. De modo que a gente pode se alegrar, exultar, uma alegria grande, expansiva, sabe? Aquela coisa de o sorriso que não cabe no rosto, que canta o tempo todo e assobia e fala porque está feliz. A gente precisa desenvolver essa relação com Deus, onde a nossa percepção de pecados perdoados e de relação restaurada com Deus nos faz ser alegres. Eu tenho dito em várias aulas sobre a questão do sofrimento, da angústia e do lamento. Por quê? Porque é falso dizer que se você for um cristão certinho e seguir a lei, você vai ser muito feliz. C.S. Lewis dizia: muito feliz você vai, mas que você não vai ter sofrimento nenhum. C.S. Lewis dizia: se você quer uma religião fácil, essa não é o cristianismo. E não é mesmo. A questão é que, apesar dos pesares, apesar do sofrimento, a alegria de se relacionar com Deus é eterna. Porque nós não esperamos uma cidade nessa vida. Nós não esperamos a redenção nessa vida, mas na futura. E ter alegria pelo perdão dos pecados é fundamental para que nós não olhemos somente para essa vida, ou que nós nos perdamos em olhar somente a futura, mas que para que nós entendamos que aqui, agora, tendo os nossos pecados perdoados, nós somos alegres. Por isso eu digo: aproveite e não se entregue à vergonha do pecado. Aproveite para confessar, aproveite para reafirmar a sua convicção no perdão do Senhor. Não deixe que ela te domine. Não deixe que a vergonha te impeça de servir a Deus, de buscar a Deus, porque você acha que é insuficiente. Porque nós somos insuficientes. E é Cristo quem nos faz. Quem é a nossa suficiência em Deus. Que Deus te abençoe nesse domingo. Até mais tarde.